imaginar que a administração queira contratar uma obra de engenharia. Gente, obra de engenharia seria um serviço comum, um serviço que não precisa usar capacidade intelectual, um serviço que não precisa de faculdade? Claro que não. Serviço de engenharia precisa de engenheiro. Serviço de engenharia é de alta complexidade. Você imagina, para construir uma ponte, um prédio, a capacidade intelectual que precisa ter. Ótimo, professor. Então vamos pegar o serviço de engenharia e vamos ver se encaixa com alguma das modalidades do bloco 2. Serviços de engenharia. Se encaixa com leilão? Não, não se encaixa com leilão. Leilão é para vender. Serviço de engenharia. Se encaixa com concurso? Não, não se encaixa no concurso, porque serviço de engenharia não tem que achar uma pessoa especial. Várias empresas podem fazer esse serviço de engenharia. Você não vai fazer, então, uma competição desse tipo. Serviço de engenharia. Se trata de um serviço comum como limpeza? Não. Então não pode ser pregão. Se não pode ser nenhuma dessas modalidades de licitação, aonde eu caio, professor? Você cai no grupo 1. Ou seja, você vai escolher uma das 3 modalidades de licitação contidas no grupo 1. Quais são, professor? Quais? Concorrência, tomada de preços ou convite. Ótimo, professor. Como é que eu vou saber selecionar se é tomada de preços, se é concorrência, se é convite? Aí você vai examinar o valor do contrato. Veja que nas outras você não examina o valor do contrato. Somente no grupo 1. Tomada de preço, concorrência, tomada de preço ou convite. A essa eu vou examinar então o valor do contrato. Vamos imaginar aqui uma obra de engenharia, uma ponte estaiada, uma ponte caríssima, uma ponte maravilhosa. Você acha aí que custa bastante, muito dinheiro? Custa um valor intermediário ou custa um valor bem baixinho? Uma ponte estaiada, uma ponte muito grande, certamente custa, professor, muito dinheiro. Se custa muito dinheiro, você tem que escolher a modalidade mais complexa de licitação, a concorrência. Professor, e se for uma passarela? Uma passarela de aproximadamente R$1.200.000. Bom, aí o valor então é intermediário. Nossa, professor, R$1.200.000 é valor intermediário? Gente, eu tenho que lembrar vocês que nós estamos aqui tratando da administração pública. A administração pública não possui contratos de baixo valor. Em regra, não possui. São sempre de grande vulto, para atender uma população inteira. Então, se nós temos um serviço de valor intermediário, nós temos que usar, então, a modalidade intermediária de licitação pública, ou seja, a tomada de preços. Mas, professor, e se for um serviçozinho qualquer? Por exemplo, tapar um buraco na rua, tapar um buraco em uma rua só, um serviço muito simples. Professor, vai ficar super barato. Professor, vai ficar em conta. O contrato, então, é de pequeno vulto. Qual é a modalidade de licitação que nós devemos usar? Nós devemos usar, portanto, a modalidade convite. Ótimo! Abordamos as modalidades de licitação pública e agora já conseguimos escolher qual contrato deve ser empregado para determinado serviço, qual é a modalidade que deve ser empregada para determinados contratos, de acordo com o exame do objeto a ser contratado. Ou se encaixa no grupo 1, ou se encaixa no grupo 2. E assim terminamos o bloco. Tema do dia. Vamos agora para o segundo bloco, logo depois do intervalo, para o segundo bloco do nosso programa Prova Final, que justamente atende às dúvidas dos telespectadores a respeito do tema do dia, no quadro Pergunte ao Professor. Começando o segundo bloco do nosso programa Prova Final, agora vamos tratar do quadro Pergunte ao Professor.
Começamos então com atendimento às dúvidas dos telespectadores. Vamos para a primeira pergunta. Qual é o critério que se utiliza para se escolher entre a modalidade pregão e a modalidade concorrência pública? A pergunta é, no mínimo, muito interessante. Qual o critério que se utiliza, professor, para escolher entre o pregão e a concorrência pública? O critério que a gente tem que tomar muito cuidado e não confundir não é de preço. O critério não é de preço. O critério é sempre ser o produto a ser contratado ou o serviço a ser contratado comum. Se for o produto comum, você usa o pregão. Se for o serviço considerado comum, ou seja, não precisa de capacitação intelectual, você tem que escolher sempre o pregão. Professor, e se o produto for comum e se o serviço for comum e mesmo assim a administração quiser escolher a concorrência ou a tomada de preços ou o convite, ela pode? A resposta tem que ser obrigatoriamente positiva. A administração pode escolher, mesmo sendo produto comum ou mesmo sendo serviço comum, pode sim a administração escolher a concorrência. Por que isso, professor? Porque a concorrência se presta para contratar qualquer objeto, o que a administração tiver interesse. Ela se presta para todos os contratos. Mas, sendo o produto comum ou sendo o serviço comum, o ideal seria a administração escolher o pregão, porque é a modalidade que melhor se encaixa isso. Professor, e o critério preço? O critério preço se utiliza no pregão? Não se utiliza no pregão. Se a administração for contratar, por exemplo, materiais de escritório, e o valor desses materiais de escritório for de 20 milhões de reais, não importa. Continua sendo pregão a modalidade que melhor se encaixa a este objeto contratual. Professor, mas e se não puder ser pregão? Em outras palavras, se o serviço ou o produto não for um produto ou serviço comum, ela vai cair aonde? No grupo da concorrência. Concorrência, tomada de preço ou convite. Aí sim, para ela escolher entre uma dessas, ela se utiliza do critério preço. Maior preço, concorrência. Preço intermediário, tomada de preço. Menor preço, convite. Ok? Perfeito? Resposta, então, dada. Vamos para a próxima pergunta. Professor, é correto afirmar que a concorrência pública tem fases? Sim, é correto afirmar que a concorrência pública tem fases. Professor, então, quais são as fases da concorrência pública? As fases são edital, habilitação, classificação, homologação e adjudicação. São 5 fases da concorrência pública. Mas, professor, estas fases que você está dizendo são fases que acontecem internamente à licitação ou são fases que acontecem para o público, externas? São fases internas ou externas? Estas fases que citei são as fases externas da licitação. Internamente, também existem fases à licitação, mas essas de um grau um pouquinho menor de relevância para o nosso conhecimento. O interessante é o cidadão conhecer as fases da licitação. Lembramos que a licitação ela é pública, ela pode ser acompanhada por qualquer cidadão. Isso significa que o cidadão, conhecendo as fases, vai saber justamente qual é a fase que está se examinando os documentos, a integridade da empresa e dos seus participantes. E vai saber qual é a fase de preços. Então, vamos colocar um conceitozinho para cada fase, bem direto, só para a gente esclarecer neste ponto. O edital é a oferta do contrato, é quando a administração divulga: estou precisando contratar um serviço de limpeza, por exemplo. Ponto. Então, ela solta o edital. Na habilitação, o grupo da administração que examina toda a documentação desta licitação